Olá, estive vendo sobre o comunismo e Karl Marx, então decidi trazer um pouco do que pesquisei sobre ele. Nascido na Alemanha em 5 de maio de 1818, numa cidadezinha chamada Trier, vinha de família judia e durante a vida foi um pouco de tudo: filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político, jornalista e socialista revolucionário. Marx era o terceiro dos 9 filhos da família. Veio de família de classe média. Seus pais, Herschel Marx, era advogado e sua mãe, Henriette Pressburg, era judia holandesa. Ele sempre gostou de estudar e destacou-se por se dedicar principalmente ao estudo da filosofia, história e economia. Seu conjunto de ideais ficou conhecido como marxismo. Sua obra mais famosa é O Capital, escrita em 14 de setembro de 1867, e o Manifesto Comunista, que foi uma parceria entre ele e o Friedrich Engels, em 1848. O mais interessante dessa obra é que ela era um panfleto. Nosso amigo nasceu em um período muito interessante na história da Europa. Ele viu a ascensão do capitalismo industrial, por sua vez, a consequente exploração da classe trabalhadora. Suas ideias foram fortemente moldadas pelas condições da Revolução Industrial e pelas desigualdades sociais e econômicas que ela gerou. Tudo isso em meio a grandes transformações econômicas, políticas e sociais que estavam rolando na Europa. Como se não bastasse o período histórico que ele viveu, suas influências intelectuais vêm das diversas fontes, que incluem a filosofia idealista alemã, o socialismo francês e a economia política inglesa e escocesa. Ele foi particularmente influenciado pela filosofia de Immanuel Kant e pelo método dialético de Hegel, que mais tarde chegou a desenvolver e incorporar sua própria teoria, o materialismo histórico. Dá para dizer que suas influências vêm das enormes mudanças do século XIX. Um dos principais pontos, o econômico e social, e o intelectual e filosófico. Goste dele ou não, é inegável que o Marx gerou um grande impacto que chega a perdurar até hoje no pensamento moderno. Falando mais sobre as ideias marxistas, dá para dizer que suas 4 principais são o materialismo histórico, a luta de classes, o socialismo científico e o comunismo. Claro que essas não são todas, porém, são as principais e as provavelmente mais polêmicas. A primeira que eu acho interessante falar é sobre o materialismo histórico, e vale a ressalva que essa teoria foi feita em parceria com Engels. Se trata de uma teoria científica metodológica, e o objetivo dela é entender a sociedade, a economia e a história através da análise dos processos e relações de produção material. Ela foi elaborada durante a Segunda Revolução Industrial e no meio de grandes transformações que estavam rolando na Europa. E a base das suas ideias é de que a evolução e a organização da sociedade ao longo da história ocorrem de acordo com a capacidade de produção e as relações sociais de produtividade. As principais ideias do materialismo histórico incluem a produção material, que defende que a humanidade se define por sua produção material, e a história da humanidade é a história da luta de classes, colocando as classes sociais como opostas. A relação de causa e efeito. A teoria busca compreender as mudanças do mundo a partir da utilização de critérios de análise da dialética, que permite alcançar o conhecimento mais abrangente e fundamentado sobre a realidade em que acontece. O movimento histórico de lutas de classe, na teoria, entende que a história é marcada por um movimento histórico de luta de classes e que essa luta está no centro da transformação social e econômica. E, por fim, a crítica ao materialismo dialético. O materialismo histórico difere do materialismo dialético, que busca compreender a realidade considerando o materialismo e tendo em conta pensamentos, emoções e o mundo material. O materialismo histórico foi a base para o desenvolvimento do materialismo histórico dialético. Esse busca compreender as mudanças sociais e culturais através da análise das interações entre as estruturas econômicas, as relações de produção e os processos culturais e ideológicos. Essa teoria tem sido amplamente debatida e agregada por estudiosos e pesquisadores ao longo dos anos, e tem aplicação em um monte de áreas do conhecimento, como a educação, a sociologia e a história. A segunda é a luta de classe. Essa é a cereja do bolo da teoria marxista.
É ela que introduz a ideia de que a história da humanidade é marcada por conflitos entre diferentes classes sociais, que lutam pelo controle dos meios de produção e pela distribuição da riqueza gerada por eles. Para Marx, a luta de classes é uma consequência direta das relações de produção capitais, que geram desigualdades sociais e econômicas e exploram a classe trabalhadora. Segundo ele, a classe operária, tomando consciência da exploração e da desigualdade do sistema capitalista de produção, lutaria por um mundo mais justo e igualitário. Ele acreditava que a luta de classes era o motor da história, que impulsionava a transformação social e econômica. A classe trabalhadora, para ele, deveria se unir e lutar contra a classe dominante, a fim de derrubar o sistema capitalista e construir uma sociedade socialista ou comunista. Enfim, a luta de classes é um conceito que continua a ser relevante nos dias de hoje, principalmente em relação à crescente desigualdade econômica e social em muitos países. Essa teoria tem sido criticada por alguns estudiosos, mas mesmo com as críticas, continua a ser uma ferramenta importante para entender a maneira pelas quais o poder e a desigualdade operam na nossa sociedade. Agora vamos falar das duas últimas e talvez mais famosas teorias dele. Me refiro ao socialismo científico e ao comunismo. O socialismo científico é uma corrente filosófica e política que surgiu no século XIX, com Karl Marx como seu principal defensor e teórico. A ideia baseia-se na análise do mundo real, buscando entender as causas implícitas das desigualdades sociais e oportunando a transformação da sociedade através da luta de classes e da revolução proletariada. As principais características do socialismo científico incluem o materialismo histórico dialético, que foi desenvolvido por Marx e Friedrich Engels. Essa teoria busca entender a sociedade, a economia e a história através dos processos e relações de produção material. A luta de classes. O socialismo científico reconhece a existência de uma divisão de classes sociais e a exploração da burguesia detentora dos meios de produção pela classe proletariada trabalhadora. A Revolução Proletariada. Marx acreditava que a classe proletariada, tomando consciência da exploração e da desigualdade do sistema capitalista de produção, lutaria por um mundo mais justo e igualitário, buscando a derrubada da ordem capitalista e a construção de uma sociedade socialista ou comunista. A crítica ao capitalismo. O socialismo científico é uma crítica ao sistema capitalista, destacando seus problemas e malefícios, como a exploração da classe trabalhadora e a desigualdade social. E por último, a influência histórica. O socialismo científico teve um impacto significativo no pensamento moderno e na história política, sendo a base para movimentos revolucionários e reformistas em todo o mundo. O socialismo científico é uma abordagem filosófica que busca entender e transformar a organização social política, mudando as ideias dominantes e promovendo a igualdade social e a justiça econômica. Essa corrente filosófica e política está intimamente relacionada à obra de Karl Marx e às ideias desenvolvidas por ele e seu amigo Engels. Dá para dizer que ela une todas as ideias anteriores correlacionando-as. Agora chegamos ao comunismo, que com toda certeza é a mais polêmica das teorias vistas até agora. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que tem como objetivo promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, na qual a propriedade privada e as classes sociais seriam abolidas. O termo comunismo vem de origem da palavra communis, em latim, que significa comum, e é designado para o sistema de ideias e crenças. A ideia é considerada como o ápice da evolução humana, no qual a sociedade se organizaria de modo a abolir as desigualdades. A teoria comunista remonta aos tempos da antiguidade, nos quais as sociedades tribais viviam em comunismo, e da Idade Média, sob as ideias do comunismo cristão, também conhecido como comunismo religioso ou anarcocomunismo. Sim, esse termo, por mais bizarro que pareça, realmente existe. Os primeiros pensamentos mais claros a buscar a definição do comunismo foram originados de Platão, no texto A República, no qual descreve um estado no qual bens, esposas e filhos seriam compartilhados por todas as pessoas. Sim, poligamia.
É uma teoria que tem sido amplamente debatida e criticada por estudiosos e pesquisadores ao longo dos anos, mas também tem sido a base para movimentos revolucionários e reformistas em todo o mundo. O comunismo é frequentemente associado ao marxismo. O comunismo é uma ideologia que tem sido utilizada como justificativa para intervenções de extrema-direita, principalmente durante os períodos de repressão, como o governo Getúlio Vargas e a ditadura militar no Brasil. Atualmente, é uma ideologia que tem perdido força em muitos países, porém, ainda é defendido por alguns grupos políticos e sociais em todo o mundo. Isso foi um resumo das 5 principais ideias do Mano Marx, e mesmo essas 5 são bem mais amplas, ao ponto de existir milhares de artigos sobre elas. Caso você tenha gostado das ideias dele, eu recomendo que você se aprofunde mais nelas e descubra outras. Se quiser uma boa indicação de leitura, vai ler o Manifesto Comunista e o Capital. Mas fica atento que são 2 obras extremamente complexas, porém vale muito a pena a leitura. Nesse vídeo, eu fiquei mais só na parte das ideias do Marx, mas se vocês quiserem mais alguma coisa sobre o Marx, como a crítica ao capitalismo e coisas assim, deixem na descrição. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever e qualquer feedback positivo é bem-vindo. Até logo!